Eu acho que uma coisa importante da gente ter clareza é que na primeira infância a criança meio que, quer dizer, a primeira infância para muitas áreas do conhecimento é tida como um período sensível no desenvolvimento infantil, porque o cérebro está em formação, porque uma criança que receba estímulos adequados consegue rapidamente aprender uma porção de coisas, e uma criança que deixa de ter esses estímulos tem grandes chances de ficar para trás nessa corrida. Então é muito importante atentar para a qualidade do cuidado que você dá para a criança nessa fase da vida. A evidência que a gente tem de crianças, assim, que de um modo geral recebem cuidados inadequados, é de que elas começam a ter mais para frente dificuldades de aprendizado, dificuldades de socialização. E no caso brasileiro, existe um fato que é meio preocupante na nossa agenda de pesquisa, que é o seguinte: se você comparar no meio do ensino fundamental as crianças que foram para a creche e as crianças que não foram para a creche, você percebe que nas famílias ricas, nas famílias em que a mãe, por exemplo, é mais educada, que a mãe tem ensino superior, crianças que foram para a creche têm mais facilidade de aprendizado que as que não foram para a creche. Mas nas famílias pobres acontece o contrário. As crianças que foram para a creche parecem ter mais dificuldade de aprendizado do que as que não foram para a creche. Por exemplo, as notas na Prova Brasil, nesse grupo, são menores para as crianças que foram para a creche. Esse fato é muito intrigante para nós, porque no resto do mundo, o mais comum é você ver crianças vulneráveis sendo as que mais se beneficiam da oportunidade de ir para a creche. Então, a menos que o Brasil seja muito diferente dos outros países, essa evidência sugere que a nossa creche não é de muito boa qualidade. E esse fato ele é corroborado por pesquisas da Fundação Carlos Chagas, por pesquisas do IPEA do Rio de Janeiro, entre outros, que sugerem que, de fato, a qualidade das creches brasileiras pode ser um pouco aquém daquela que precisava ser. Existem justificativas para isso, né? A gente pode pensar em justificativas históricas, o fato das creches terem surgido na assistência social com uma preocupação muito mais de higiene, de saúde, do que de prover estímulos educacionais. Mas o fato é que hoje a gente está numa corrida muito grande para construir creches novas, e isso se tornou uma questão central, tá certo? Porque se a gente estiver expandindo rapidamente um tipo de cuidado que não é de boa qualidade, a gente pode produzir lá na frente uma desigualdade social maior ainda. O filho do rico vai continuar tendo acesso a uma creche de boa qualidade, além do fato de que ele já tem uma família que, em média, dá mais oportunidades para ele. Então esse fato norteia grande parte da nossa agenda de pesquisa. A segunda questão que eu acho que se coloca é, pois bem, então o que é uma creche de boa qualidade? O que a evidência mundial tem mostrado e que caminhos o Brasil parece ter percorrido? A evidência mostra que o principal, quando você vai investigar a qualidade de creche, são as interações que acontecem naquele espaço. Interações entre adultos e crianças, entre crianças e o ambiente que ela tem que explorar. Muito mais do que não quer dizer que não seja importante, do que a infraestrutura da creche, a formação das educadoras, etc, etc. A nossa ênfase em política pública tem sido muito mais na preocupação com insumos, né, com infraestrutura, com a qualificação das educadoras, do que em atentar para as atividades mesmo que acontecem naquele período que a criança está lá dentro. Então esse eu acho que é o problema número um. Por que isso pode ser um problema? Porque para as nossas creches não parece ser natural ter um conteúdo educacional. É uma novidade, veio com a LDB de 96. Até então, grande parte das creches brasileiras, a criança ficava dormindo, assistindo televisão a maior parte do tempo. Então isso, assim, modificar essa realidade e atentar para ter atividades mais estimulantes para a criança, o que não quer dizer que tem que ser conteudista e que tem que deixar de ser lúdico. Essa é outra confusão que existe entre você ter atividades estruturadas e perder a ludicidade, ou ser conteudista, ter cobrança no final do dia. Não são sinônimos. Mas precisa ter alguma intenção de instruir, precisa ter alguma preocupação, né? Eu acho que a ciência avançou bastante em tipos de estímulo, tanto afetivos quanto
cognitivos que você pode oferecer para a criança e deixar ela mesma explorar, mas precisa haver essa preocupação, né? E finalmente, um último assunto que eu acho que toca bastante é a falta de informação sobre o que é qualidade. E essa falta de informação, ela parece estar nas creches, como eu acabei de falar, mas também nas famílias, né? Pesquisas como a da Fundação Maria Cecília Vidigal, que indicam que grande parte das famílias brasileiras acredita que a criança só começa a pensar quando ela começa a falar, por exemplo, são preocupantes, né? No Rio de Janeiro, o Ricardo Paes de Barros deixou pesquisadores durante uma semana em creches investigando infinitas dimensões de qualidade. Mais de 500 indicadores foram produzidos. E no topo disso ele perguntou para as famílias que nota elas davam para a creche. Resultado, correlação é zero. As famílias dão 9 e 10 para todas as creches, independente de como é que está a qualidade delas. Elas não percebem, quer dizer, se a criança voltar para casa com o dente escovado e limpa e não tiver sido mordida pelo colega, parece que a creche é ótima. Então, essa percepção precisa mudar também, porque sem esses atores pressionando os nossos gestores educacionais para ter mais qualidade, no outro sentido que eu estava dando para qualidade, a gente não vai ter mudança. Então, acho que são essas as minhas preocupações centrais nessa agenda.